Na internet tem muita treta, né? Treta, né? Pessoa brigando com a outra. Todo dia que eu entro tem alguma discussão. Se você for no Twitter, então, é só o que tem. Gente discutindo com o outro. Tava vendo lá uma discussão. A discussão vem pra lá, vem pra cá, vem pra lá. Aí, de repente, quando a pessoa sente que tá perdendo a discussão, sempre é assim, começa a xingar o outro, né? A pessoa sai do reino dos argumentos e entra no reino de classificar, de dar adjetivos ruins para outra pessoa. Aí falou lá um impropério grande, falando, pá, jogou pro outro. Aí eu vi uma frase que me deixou muito assim impactado, uma frase que me chamou a atenção. Ela dizia assim: para quem tem validação interna, as suas palavras não têm poder algum. Essa frase eu li e eu achei, cara, que pensamento interessante. Dá uma meditação em cima disso. Talvez muitas pessoas possam estar vivendo situações difíceis por não estarem tendo uma segurança, uma validação interna. Vou repetir a frase. Para quem tem validação interna, as suas palavras não têm poder algum. O que é que ele quis dizer com isso, né? Na verdade, vou explicar, vou tentar aqui elaborar um pouquinho o que ele quis dizer. Ele quis dizer que para quem tem uma identidade já fixa, formada, para quem sabe seu valor, para quem sabe o que pode fazer, deixar de fazer, entregar, trabalhar, produzir, se relacionar, quem ele é, o que ele pensa, né, os seus valores e as suas qualidades, os seus próprios defeitos, a sua autoimagem, tudo aquilo que tem de formação do ser humano que dá essa identidade para gente, para quem já sabe o seu próprio valor, não precisa ficar medindo quem ele é através do que outra pessoa diz ou deixa de dizer, o que a outra pessoa me avalia como bom ou como ruim. As suas palavras sobre mim não têm poder porque eu não me defino pelo que você diz. Eu já construí minha personalidade, estou satisfeito com ela, sei quem eu sou, tenho muitos fundamentos que me dizem que eu sou isso que eu penso. Então, se alguém desconhecido da internet me chama de otário, me chama de babaca, diz que eu sou aquilo, diz que eu sou aquilo outro, diz que eu sou um burro, que eu não entendo de nada, o fato dessa pessoa falar o que ela quiser dizer ou falar o que ela quiser falar, não tem nada a ver comigo, tem a mais a ver com ela que está indignada, que usa esses adjetivos do que eu. Ela que fica nervosa, ela que solta essas coisas para quem quer que seja. Minha vida tem nada a ver contigo, né? Eu tenho segurança, eu tenho uma autoestima reforçada. Eu sou uma pessoa que está blindada emocionalmente. Eu acho esse conceito fantástico. Sabe por quê também? Tem duas coisas que me chamam a atenção aqui. A primeira é que eu não sei se essa pessoa de fato existe, totalmente blindada, totalmente sólida, e tem sua identidade tão forte que não se abala com nenhum ruído lá fora. Eu não sei se essa pessoa de fato chega ao nível de existência. Nunca conheci alguém tão forte nesse sentido. E a segunda coisa que me pega um pouco sobre isso é porque eu já fui, de uma certa forma, um adolescente. E na minha adolescência, especialmente falando sobre mim, eu era uma pessoa mais insegura, né? Eu tinha muito essa necessidade de que as outras pessoas dissessem que estavam felizes comigo, que gostavam da minha presença naquele lugar, porque eu me sentia inseguro, né? Eu sempre achava que eu estava incomodando os outros, sempre achava que, né, as pessoas não vão me querer ali naquele lugar, vão me embora, não estou me sentindo bem aqui, as pessoas não me amam, né? Eu tinha um pouco desse sentimento. Aliás, todos os adolescentes têm um pouquinho disso. E essa insegurança era muito forte em mim, né? É como se eu não tivesse a minha identidade bem formada ainda e eu precisasse dessas informações externas para me dizer se a minha validação era boa ou é ruim. Eu não tinha validação interna. Então, o que os outros diziam sobre mim era mais importante do que o que eu achava que eu era. Essa essa insegurança, essa falta de validação, características de pessoas que ainda estão em formação, que ainda estão gerando sua identidade, podem se manifestar de diversas formas. Eu vou olhar aqui para o meu esboço e vou trazer para vocês alguns exemplos
E a partir desses exemplos você pode aí identificar como é que você era como adolescente. Se alguma dessas inseguranças faziam parte do seu universo, do seu sentimento. Vamos lá comigo? Olha, eu vou falar 7. Primeiro, alguns reagiam fazendo coisas pelos outros, sem querer fazer, mas faziam só para ser aceito. Você foi dessas pessoas? Ou você conhece pessoas que eram assim, que viviam servindo, fazendo, obedecendo, fazia tudo que os outros mandavam só para se sentir pertencente, mas ela não queria fazer não, ela só fazia porque precisava da validação? 2. Alguns reagiam agredindo, dominando, para que a superioridade e o medo lhe fizessem ser respeitados e temidos. Muita gente nessa época pode praticar um bullying, pode ter uma agressividade acima do normal. Por quê? Porque isso dá um sentimento de conexão, né? Se eu submeto o outro, às vezes eu me sinto superior, validado, eu me sinto alguém. E o outro me respeita e me teme e foge de mim. Então eu tenho um poder, aquilo me confere uma identidade. Então muitos jovens que praticam bullying, eles não fazem porque são mais seguros ou mais fortes. Na verdade, eles são mais inseguros e eles precisam daquele agressividade para sentir que são alguém, né? Isso aí se manifesta em algumas pessoas dessa forma. 3. Alguns reagiam entrando em clubes, times, religiões, ideologias, partidos, né? Geralmente você vê aquele rapaz que de repente, de um ano para o outro, começou a usar a camisa do metal, né? Metal, eu sou do metal, eu escuto heavy metal. Aquele indivíduo não tinha uma identidade muito formada, mas aí encontrou uma galera do metal, começou a escutar um som pesado e vestir uma camisa assim, botar um cabelo grande, sentar lá atrás da sala daquele jeito, né? E aquilo fez ele se pertencer a um grupinho, ele se sentiu com mais identidade. Então tem uma galera do clube de xadrez, tem uma galera assim, que vai ganhando uma identidade diferente, né? Por causa que participou de um grupo específico. Olha, 4. Alguns reagiam com ciúme excessivo e paranoia de perseguição com os namorados e namoradas. Nessa época de adolescente, essa insegurança, essa identidade ainda da informação, gera muito briga, treta entre meninas e meninos e namorados, ciúmes excessivos, perseguições, gente stalkeando nas redes sociais, porque é insegurança. A pessoa não tem certeza do amor, não tem certeza de quem se é, de que merece atenção, e fica toda hora achando que está perdendo, achando que está traindo, achando que a pessoa vai fazer alguma coisa. 5. Alguns reagiam exagerando na promiscuidade, nas bebidas e nas aventuras. Aí vai aquele adolescente que tem que sempre estar fazendo aquilo que ninguém tem coragem de fazer, saltando em lugares altos, pegando o carro do pai e fazendo racha, né? Bebendo até cair. De vez em quando tinha um desses lá no colégio que chegava todo lascado de ter feito, né, um bocado de aventura e bebida, e chegava até bêbado no colégio, né? Tem gente que acontecia esse negócio. Olha, 6. Alguns fechavam todas as portas da casa, do quarto, se isolavam, cultivavam sonhos e tristeza no quarto, lendo aquelas poesias bem tristes. Bota uma maquiagem preta, bota um cabelo assim pelo olho, fica falando baixo. Aí os pais ficam assim, rapaz, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse rapaz? Essa moça trancada no quarto, não sai, não se relaciona, não tem um grupinho, mas aquele ambiente fechado, aquelas emoções sendo trabalhadas ali internamente, é a maneira dela de se sentir viva e sem ameaça de fora, que possa lhe dizer que ela é ou não é alguma coisa, ela se protege se fechando, né? Também nesse sentido pode encontrar outros pessoal assim meio esquisito que nem ela e se sentir bem, né? 7. Outro exatamente o contrário, em vez de se fechar, falavam demais, desejavam ser o centro das atenções. O piadista da turma, toda hora tem que estar contando a piada, não sabe ser sério, sempre está fazendo coisa para rir, para
para zoar os outros, né? Para tirar apelido. Então é um cara mais zoadento, né? Tá falando alto, ri. Quando o colégio todo sabia que estava rindo. Você é alguém dessas pessoas? Você se identificou com algum desses personalidades? E você tinha uma personalidade que eu não descrevi? Se existe uma personalidade que eu não tratei aqui e você sabe, coloca aí depois nos comentários para a gente saber. De qualquer forma, todos esses exageros de personalidade, eles eram fruto de uma identidade de formação de adolescente que ainda não tem aquela validação interna e precisa estar chamando a atenção. Olha para mim, para que os outros digam que ela está bem, que está mal, que ele se sinta bem pela reação dos outros, né? Mas com o tempo, a gente vai criando, né, gosto por coisas específicas, né? A gente vai tendo muitas experiências, a gente vai de uma certa forma sentindo dores, sentindo alegrias, né? Conhecendo pessoas, experimentando, né? Desde comidas a lugares, a viagens, né? A situações, vai percebendo se gosta mais de uma matéria ou de outra, se tem facilidade com instrumento musical ou não, e esse tipo de, né, de experiências e movimentos que vão acontecendo na vida de uma pessoa, com o tempo vai formando uma identidade. E essa identidade, ela deixa de ser aquela pessoa que ou acha que é tudo ou acha que não é nada. E passa a dizer, eu sou alguma coisa. Eu sou esse lado de cá. Eu sou parecido com isso daqui. Eu gosto tanto disso daqui que eu vou estudar mais para ser mais parecido com isso daqui. Eu acho que eu tenho isso dentro de mim, eu nasci para isso. Então a pessoa começa a ganhar uma identidade, a se entender como alguém. Quando eu digo assim, a pessoa deixa de ser tudo, é porque geralmente quando a pessoa não sabe quem ela é, e ela vê uma lista de qualidades, uma lista de dons e talentos, uma lista de trabalhos, quando ela lê aquilo, ela acha que pode ser tudo, que ela é tudo, que ela tem todos os dons, que ela sabe fazer tudo, que ela está pronta para tudo. Quem acha que está pronto para tudo é porque não está pronto para nada ainda não se descobriu. E quem acha que não tem valor nenhum também ainda está no centro da insegurança. Mas quem está ali se descobrindo, se percebendo, essa pessoa está chegando à sua maturidade e está aumentando a sua validação interna. Gente, nessa hora um grande catalisador, um grande ferramenta que transforma, que aprofunda isso, né? Que deixa a gente mais firme nisso, é o fato da gente começar a produzir socialmente. Seja num trabalho, seja um trabalho doméstico, seja em qualquer lugar, seja um projeto que você realize, seja, sabe, uma agremiação, uma comunidade, uma ONG que você se envolveu. Você, quando coloca toda essa sua identidade a favor de um propósito, você começa a produzir frutos, produzir uma história, impactar pessoas. Quando você começa a fazer isso, lá pelos 18, 20 anos, 21 anos, até um pouco mais tarde para algumas pessoas, você começa a receber um salário. O salário é uma prova real de que aquilo que você fez valeu algo, foi importante, modificou algo. Então você faz ali um serviço. O cara diz assim, olha, está aqui um dinheiro para você porque você nos serviu, você foi importante, você resolveu as coisas. Aí a pessoa diz, rapaz, eu tenho um valor, porque se eu faço uma determinada coisa e a pessoa me paga, eu tenho um valor. E tem mais gente pedindo serviço e tem outras pessoas me chamando, quer dizer que eu sou alguém que tem algo importante dentro de mim que as pessoas querem, um serviço, uma técnica, uma capacidade, um olhar. E ao longo do tempo, esse sentimento de produção, de produzir, de ser alguém, porque é reconhecido pelaquilo que faz, se torna um grande fomentador de validação interna. Né? É que nem aquela pessoa que vai dizer aquela frase conhecida, ó, a sua opinião só vai me importar no dia que você pagar os meus boletos. Né? Da última vez que eu vi no meu extrato, você não pagou os meus boletos. Então você não tem direito de opinar sobre a minha vida.
do que essa pessoa está dizendo é: hoje eu consigo me sustentar sozinho, pago todas as minhas contas, sou um adulto funcional, sou uma pessoa útil na sociedade. Você está dizendo que você diz aí acolá, não me afeta porque eu sei que eu tenho valor e eu pago as minhas contas, eu sou alguém. Então esse tipo de sentimento vem muito forte quando você também começa a trabalhar. Parafraseando o nosso amigo Tiago, né, da Bíblia, o que ele dizia? A fé sem obras é morta. Mas, parafraseando, você dizendo quem você é, dizendo que você tem uma identidade, ou dizendo que você tem alguma qualidade, isso não é nada sem que você demonstre isso na prática. E quando você faz isso na prática e tem um resultado, e tem frutos para mostrar, e tem salários, e tem coisas, aí você diz: a minha fé tem obras, a minha personalidade tem evidências, e isso fortalece a sua segurança interna, o seu emocional. O apóstolo Paulo tem uma passagem em Filipenses que eu acho muito legal. Vou começar com essa passagem, depois vou trazer outra passagem para nós. Mas ele é uma questão que está mostrando um pouco desses frutos, como eles eram importantes na percepção interna de Paulo. Por quê? Porque ele fez muito, ele construiu muitas igrejas, ele atuou muito pelo evangelho, ele sofreu por essa causa. E quando ele estava preso lá na igreja de Filipenses, você vai perceber que ele recebeu uma carta dessa igreja de Filipenses, que ele ajudou a formar, ele recebeu essa carta. E na carta ele estava cheio de alegria por causa dessas pessoas que foram frutos do trabalho que ele fez em nome de Cristo, né? Através de Cristo. E quando a gente olha os frutos daquilo que a gente faz, isso traz alegria. Quando eu carrego na minha história, no meu legado, na minha mente, todo o fruto do que eu carreguei, mesmo que eu esteja vivendo uma situação de prisão, uma situação difícil, isso provoca no meu coração alegria, porque a minha validação está na minha história, está no meu trabalho, está naquilo que foi feito através das minhas mãos, do que Cristo fez através das minhas mãos. Mas eu vou ler aqui o texto para a gente aprofundar um pouquinho mais. Diz assim, Filipenses 1, no verso 6. Agradeço a meu Deus toda vez que lembro de vocês. No 5 diz assim: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Isso aqui é muito importante, veja, que ele tem alegria pelo pessoal, que foi formado através do ministério dele, e de perceber essa interação com eles, a vida deles, né, o sentimento deles. E ele diz: eu carrego vocês comigo no meu coração. E não só isso, ele não só carrega no coração, como tudo que ele faz com que todo esse legado seja participante com ele. Então aquela igreja longe também está participando com ele, porque ele carrega ela no coração. E assim, pessoal, a gente quando vai tendo um legado, que a gente vai carregando na vida, carregando no coração, que a gente vai produzindo, promovendo, construindo, toda essa experiência é carregada no nosso coração junto com a gente. E essa experiência se torna uma grande alegria, uma grande validação. Vou continuar aqui no 14, que diz assim, e a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Este o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que, olha só essa frase, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Perceba aqui, ambição egoísta e sem sinceridade, por inveja e rivalidade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto eu estou preso. No 18 diz assim, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar. Eu não sei se vocês compreenderam tudo que a gente estava lendo aqui, mas olha só, esses dois polos que eu vou apresentar para vocês. O primeiro
diz respeito a de que Paulo fez uma grande obra, plantou igrejas, impactou a vida de pessoas e aquilo era uma grande alegria que ele carregava no coração. Então ele está aqui, ó, tem uma alegria pela obra que eu produzi, pelo legado que eu estou levando, pela realidade que eu construí em Cristo, está aqui guardado, que me dá alegria. Tem uma rivalidade lá fora de pessoas contra ele, invejosos, que às vezes pregam a Cristo para causar preocupações e problemas nele. Vejam só o que está escrito aqui, ó. Eu vou repetir para vocês, ó. Diz assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. No 17 diz assim: aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento. Ó, existem pessoas que pelas suas ações estão diretamente tentando lhe causar sofrimento, que tem inveja, que tem egoísmo, que tem ambição, que tem toda sorte de sentimento ruim e acham que as ações dela vão te tirar do centro, vão te dar preocupação, vão te dar sofrimento, vão te deixar nervoso. Aí o que Paulo fala? Ó, mas quem me importa? O importante é que Cristo seja pregado. Eu não estou nem aí, ó. Pode pregar aí do jeito, com ambição, com egoísmo, sem egoísmo. O importante é que o ministério aí está sendo feito, Cristo está sendo colocado. Eu tenho minha alegria já no legado que eu fiz, minha alegria está firme, está forte. Eu não vou sair da minha validação interna, porque tem gente com rivalidade, egoísmo, inveja fazendo o que está fazendo por aí. A verdade é que você percebe que existe gente tentando te derrubar. São os inimigos, as inimigas, os perseguidores. Mas não vai, as suas palavras não vão me atacar, porque eu tenho um fruto interno muito forte, muito bacana. Gente, às vezes isso que eu estou falando era para ser uma verdade nesse nosso mundo de pessoas adultas já, maduras. Mas às vezes eu vejo pessoas que estão vivendo uma insegurança ainda muito forte, mesmo sendo pessoas adultas. Elas chegam falando que estão sendo perseguidas no trabalho, que estão dando uma rasteira nela, ficam tristes porque alguém está falando alguma coisa dela, se sentem inseguras, mal amadas, ciumentas, cheio de inveja, sem saber quem é, triste, depressivos porque não se encontraram na vida, não tem propósito, nunca fez nada que preste. E eu achei, às vezes quando a gente fosse mais velho, que muitos sentimentos de insegurança estariam resolvidos. Mas a verdade é que, por mais que a gente tenha formado nossa identidade, e por mais que a gente tenha crescido em produção, legado e tudo, parece que esse é um tipo de coisa que nunca nos abandona. Parece que fica alguma coisa ainda que a gente não consegue se livrar. É como se a gente conseguisse vencer várias inseguranças, a gente conseguisse construir várias identidades, mas tem coisas que foram construídas erradas, foram construídas em cima de traumas, de dificuldades, de más relacionamentos, de más experiências, que em vez de ela construir um indivíduo saudável, bacana, ela constrói um indivíduo problemático. Que em vez de eu dissipar a insegurança, ela reforça ainda mais a insegurança. De maneira que eu vejo um indivíduo poderoso, eu vejo você poderoso, eu vejo você poderosa, cheio de capacidades, madura, equilibrada, mas que de repente, quando muda o ar, muda o vento, você desmorona, mostra toda a sua insegurança. Quando você retira a máscara da sociedade na sua casa, retira a maquiagem, você pensa assim: será que eu consegui fingir bem para todo mundo que eu era alguém segura? E agora eu posso desmoronar na minha insegurança do meu quarto? Será que eles estão entendendo que eu sou alguém? Será que eu estou conseguindo mostrar isso para eles? Será que eu sou um embuste, que eu sou fake, que um dia vão descobrir que eu não sou ninguém? Então, muita gente adulta, por mais poderosa que seja, parece que tem uma falha dentro dela que se manifesta de vez em quando, que é uma insegurança de algo latente, algo que tira ela do chão, que deixa ela nervosa. É só ver as disputas políticas para aí, o tanto de adulto velho
todo nervoso e brigando e botando um bocado de coisa. Rapaz, o cara era para ser maduro, equilibrado, não se incomodar com o xingamento, tá lá desesperado na internet fazendo um bocado de coisa. Eu digo às vezes assim, na minha vida eu aprendi que todo super-homem tem uma criptonita. Eu acho que essa frase para mim faz muito sentido. Todo super-homem que sabe voar, sabe fazer, é forte, impenetrável, a bala bate aqui e cai no chão, tem olhos que lançam laser, tem tudo. Tem algo na vida dele, uma criptonita, que quando chega perto dele desmorona, deixa ele no chão, deixa ele ajoelhado, sabe? Então, é como se algo a gente não conseguiu resolver nessa vida. Inseguranças que a gente não conseguiu ultrapassar. Nessa hora, eu penso assim: será que existe alguém totalmente blindado emocionalmente, que não se trema pra nada, assim? Que pode xingar ele, pode falar, pode apontar, pode tentar tirar ele de tempo, pode invejar, pode... E ele fique firme, não se abale com isso, não se valide pelo que os outros dizem lá fora, que tenha sua validação interna 100%. Será que existe alguém pleno, mas tão pleno, que não seja afetado pelas questões fora dele, ou por palavras fora dele? É claro que o amigo, se está já pensando no que eu estou aqui pensando, já está aqui adivinhando quem eu vou citar. É claro que eu estou citando Jesus. Jesus, ele era, olha só isso aqui é teologia, hein? Ó, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele tinha essas duas naturezas plenas dentro dele, de maneira que ele era tão preenchido pelo pleno que é Deus, pelo absoluto que é Deus. Ele tinha a essência do próprio Deus, ele era filho do homem, filho de Deus. Ele era o próprio Deus, que ele não necessitava de nenhuma validação de homens menores do que Deus lá fora para dizer que ele era uma coisa X ou Y. Então ele sempre se manifestou socialmente de uma maneira perfeita. Você percebe, por exemplo, quando ele estava falando com Satanás, Satanás tentou derrubar ele de todo jeito. E até ofereceu todos os reinos do mundo, tentou trabalhar com a vaidade. Sobe aqui em cima do templo, faz lá um grande milagre, se jogue, faz com que teus anjos peguem você no mar. Olha só esses reinos desse mundo. Então Satanás tentou trabalhar a vaidade, as ambições de Jesus, mas Jesus disse: sai para lá, sai para longe, não tem nada a ver com ele, te manda daqui. Não se abalou, venceu a Satanás. Olha, as pessoas chegavam para ele e começavam a acusar ele: olha, você anda com pecadores, você se senta à mesa de pecadores, que você é um mestre ruim. Você aí xingava, apontava, aí criticava Jesus, dizia que ele era um beberrão, um amigo de pecadores, dizia que ele era uma pessoa sem futuro. Ele se abalava? Nunca se abalou com isso, nem deixou de ser menos santo por causa disso, nem porque andou com os outros, nem porque sentou na mesa de quem quer que fosse. Os outros ficavam apontando a vida dele e ele não estava nem aí. Na sociedade que ele viveu, você percebe que muita gente se media pelo número de posses que tinha. Então os fariseus andavam com roupas bonitas, amavam o dinheiro, amavam os primeiros lugares, amavam várias coisas nesse sentido. E Jesus era descrito como aquele que andava no meio do povo, que não tinha onde reclinar a cabeça, né? Que era uma pessoa pobre, né? Veio de uma cidade pobre que foi Nazaré. Então tudo isso mostrava que ele não estava nem aí para as convenções sociais, para se mostrar, para ter carro, para ter posição, para ter seguidores no Instagram, para tirar foto bonita viajando por não sei onde. Jesus não precisava dessa validação. Ele se sentia bem onde estivesse, com quem estivesse, com o povão, com gente pobre, com gente rica, andando pelos cantos, sem ter posse, fazia tudo. Ora, ele não cedia ao encanto das multidões. Uma coisa que você vai perceber é que já tentaram fazer ele rei na Bíblia, bajulavam ele, diziam tudo para ele, queriam que ele fizesse mais milagres, e às vezes ele dizia: não vou fazer mais milagre. Vocês me seguem porque vocês querem pão, eu não vou ficar aqui agradando vocês, eu vou para outro lugar. Ele chegou lá no templo lá, derrubou as vendas do pessoal, dos comerciantes, fez tudo, não tinha vergonha, não tinha medo do julgamento.
De toda forma como você olha Jesus, Jesus era uma pessoa tão plena, mas tão plena, que ele não se abalava e não tinha um problema de validação interna. Olha, ter a aprovação dos outros, ser xingado, ser bajulado, ser julgado, ser criticado, ser perseguido, seja isso, seja aquilo, nada abalava a validação interna de Jesus. Sabe por quê? Porque ele era 100% Deus, pleno em Deus. A sua essência de filho de Deus, de filho do homem, de ser o próprio Deus, fazia com que ele fosse o absoluto dentro de si. Então nada lá fora era maior do que Deus, que era o absoluto dentro dele. Ser pleno de Deus, ter dentro de si a capacidade de ter o absoluto, a validação máxima, me faz ser tão sólido e tão seguro que nada lá fora consegue me abalar. Essa era a validação máxima que existiu. Era a presença, a figura e a imagem de Jesus Cristo. Já imaginou você com essa validação? Já imaginou se você fosse uma pessoa 100% segura? Já pensou que se você tivesse a validação interna tão forte, fosse 100% Deus, o absoluto de Deus dentro de você, como é que você seria? Olha, eu vou falar 5 coisas. Talvez você teria uma blindagem emocional diante das acusações alheias que nunca te tirasse do eixo. Olha, talvez você não precisasse de um carro novo, de uma roupa nova, de uma posição em um cargo de uma empresa, uma posição na igreja, no louvor da igreja, no ministério da igreja, na internet, na rede social, para lhe dizer quem você é. Você já se sentiria pleno sem precisar ter nada disso. Talvez você não precisasse de elogios constantes e menções de reconhecimento e de honra para você se sentir bem com o que faz. Não precisaria de alguém dizendo toda vez que você está fazendo algo certo, que você está fazendo algo legal. Você não exigiria o amor dos outros de forma opressiva, porque você tem uma carência que nunca é resolvida e fica sempre botando a culpa no outro para resolver a sua carência. O outro não me ama, o outro não me dá atenção, o outro não me quer, o outro não olhou para mim, o outro não falou que eu sou bonita, o outro não falou que eu, né? E fica sempre com a carência enorme dentro de si, que é uma insegurança, depositando que o outro te valide, o outro te dê amor, entendeu? Você não desistiria da sua missão por causa das coisas que você já conquistou, do que os outros vão falar, ou da posição que você tem. Ou seja, você teria coragem de tomar decisões difíceis, né? Porque você não está se importando com o resto. Então você teria capacidade de tomar decisões difíceis e andar por várias cidades lá da Judéia, a pé, sem ter posses, né? Como um pregador itinerante, como foi Jesus. Agora, a boa notícia é que Jesus deseja que você seja como ele foi. A boa notícia é que há uma vontade de Deus de penetrar no seu interior e promover essa validação interna, como eu estou falando aqui. A boa notícia é essa. É de que tudo isso que eu estou falando não é algo pertinente só para Jesus viver, ou só que Jesus poderia ter vivido. É algo que está à nossa disposição. E eu quero ler um texto bíblico importante que fala um pouco disso. É um texto bíblico que vou tratar aqui de uma forma legal, que vai mostrar um pouco dessa realidade que Jesus queria promover em outra pessoa. Agora, esse texto tem muitos assuntos e assuntos muito legais. Eu não vou tratar todos eles, já preguei outro dia sobre esse mesmo texto e lá tem outras considerações sobre outras partes do texto. Mas vejam só, eu quero falar daquela mulher samaritana no poço. E de um momento específico que Jesus estava tendo uma conversa com ela. Olha, eu vou ler aqui no verso João 4, no verso 7, diz assim: Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. No verso 10 diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água da vida. Disse a mulher: Senhor, não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Jesus respondeu:
quem beber desta água terá sede outra vez. Essa água que você está tirando aí no poço, quem beber dessa água terá sede outra vez. No 14 diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Aqui é uma das partes mais importantes do texto. Eu quero que você preste atenção nessa parte aqui, importantíssima para a nossa reflexão. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Aí ela falou assim, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é, aqui vem a profecia de Jesus aqui, você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Podemos entender aqui, pessoal, presta atenção, que Jesus está claramente falando de outras circunstâncias que não é a água. Tanto que a mulher tem dificuldade de entender isso. Você não tem com que tirar a água. Me dá essa água que não vou precisar mais voltar aqui nesse poço para beber essa água. A mulher estava pensando em água normal. Jesus está oferecendo um outro tipo de circunstância. E Jesus estava dizendo o seguinte: olha, o que eu tenho para oferecer para você, que é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, a água viva, o Espírito, né? Ele vai formar uma fonte dentro de você que você não vai mais ter sede. Acontece que essa sede que Jesus está falando não é uma sede física. É uma carência emocional que não se resolve. É uma ausência de Deus, né? Porque o coração do homem sempre tem um buraco existencial que só se resolve com Deus, mas esse buraco existencial, essa falta plena que é a falta de Deus, também se manifesta tentando suprir essa falta com riquezas, com prazeres, com maridos. E é por isso que você vai perceber que na sequência Jesus vai mostrar qual era a sede fundamental daquela mulher que nunca era resolvida e ela sempre tinha que voltar para beber água. Ela já teve 5 maridos e aquele homem que ela estava agora não era o seu marido, ou seja, a todo momento ela estava indo atrás de um novo relacionamento e não satisfazia sua sede. Ia atrás de um novo relacionamento e não satisfazia sua sede. Não sabemos todas as circunstâncias, mas que Jesus não estava falando de água, de uma sede que nunca cessava, e depois cita esse relacionamento que ela estava tendo que nunca parava e tinha que voltar de novo. É natural que a gente entenda que Jesus está querendo sarar esse relacionamento complicado que ela tem com homens, consigo mesmo e com a sua carência. Jesus queria dar uma validação interna do Espírito Santo na vida dela, que ela não sentisse mais sede de ir atrás de novos maridos. Já pensou? Olha só, fazer algumas perguntinhas para você. Será que uma relação deveria se desenvolver com essa expectativa depositada no outro? Que expectativa? De que o outro vai suprir minha carência? É o outro aquele que vai me definir como pessoa? Será que é o outro o responsável pela nossa felicidade? Por matar a minha sede? Será que é o outro que vai resolver a nossa insegurança e as nossas angústias? Eu só serei alguém quando tiver um casamento. Eu só serei alguém quando tiver um filho. Eu só serei alguém se for aplaudido pelas pessoas. Jesus está dizendo, você não precisa ficar matando a sua sede com essa circunstância de validação externa. Eu tenho uma fonte interior para te oferecer que vai fazer você não precisar mais de essa aprovação e resolver essa carência com outras pessoas. Quero ler com você de novo o verso 4, o João 4, verso 18. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus mostrou a carência essencial. E no 13 e 14, agora a gente lendo a partir dessa ótica, a gente vai ler o que Jesus está dizendo para essa mulher. Jesus respondeu,
Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Gente, Jesus está dizendo, a experiência que eu tenho sendo 100% Deus, eu quero dar para vocês. Eu quero que vocês experimentem. Eu quero que vocês não dependam da validação dos outros para ser feliz. Eu quero que vocês sintam paz estando sozinhos. Eu quero que vocês entrem no quarto de vocês e falem com o Pai, e orando em secreto, e esteja tudo bem. E vocês se sintam em paz, se sintam tranquilos, se sintam plenos. Que você não precise que aquele seu pai diga que você é alguém ou não. Que você não precisa que aquele seu chefe diga que você é alguém ou não. Que você não precisa que aquele homem, aquela mulher te diga que você é alguém ou não. Deus está dizendo, Ele te ama. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer te levantar, quer te dar uma capa, botar um anel do seu dedo, quer te restaurar. E está dizendo que Ele é tudo o que você precisa. E quando você tiver esse Deus no seu coração, nada mais você vai necessitar. Talvez você diga agora algo como um questionamento, dizendo assim, olha, eu sempre achei que é no relacionamento que a gente se cura. Eu já ouvi falar disso, de que quando eu me relaciono com outra pessoa, ela trabalha em mim meus sentimentos e eu trabalho nela os sentimentos dela, de maneira que eu vou me curando na relação. Eu preciso do outro para que o meu emocional seja restaurado. De fato, eu não acho isso errado, acho isso totalmente certo. Por isso que a Bíblia trabalha uns aos outros. Mas a gente nunca pode esquecer que a relação uns aos outros é também uma relação que deriva da relação vertical, eu e Deus. Eu só posso ter uma relação horizontal saudável se eu estou tendo uma relação vertical com Deus saudável. Porque a minha relação em Deus vai me deixar pleno para que eu possa ser pleno para o outro. E assim sucessivamente. De maneira que sim, eu me curo na relação, mas com a presença vertical de Deus trabalhando na minha vida para que essa cura possa acontecer. Já pensou? Você vai começar a pensar dessa forma. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou amado por Deus. Eu sou filho de Deus. Eu pertenço ao reino de Deus, eu tenho família de Deus comigo, eu tenho meus irmãos em Cristo. Ele derramou sobre mim projetos, sonhos, dons, talentos, visões, experiências e me deu seu Espírito Santo como penhor da minha salvação. Quando essas coisas forem se internalizando no seu coração, você vai se sentir muito melhor. A gente está num caminho em direção a isso. Ninguém consegue ter isso 100% assim pleno, perfeito, sem nenhum detalhe errado. A gente consegue ver pessoas que estão com 40% dessa experiência, outras com 60%, outras com 80%, mas eu não consigo ver ninguém, Jesus já pleno andando no meio de nós assim, sabe? Parece que todos nós estamos construindo esse ser dentro de nós que no céu será perfeito, será um novo corpo, incorruptível, pleno já. Mas esse caminho é um caminho que pode ser aperfeiçoado e você pode estar se sentindo meio inseguro, meio mal, precisando reforçar isso no seu coração. Eu digo, você pode aperfeiçoar essa presença de Deus no seu coração. Nesse mesmo capítulo bíblico tem um texto muito bacana que fala o caminho para a gente. Diz assim, ó, João 4, no verso 31. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amigo, uma coisa muito importante que você vê aqui. No mesmo capítulo, Jesus falou de água e de comida. A água é uma fonte que vai brotar de dentro de mim para fora. Mas a comida é algo que entra, que trabalha minha nutrição, né? E ele disse, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Então como é que eu posso ser cada vez mais pleno em Deus? Quando eu começo a fazer a vontade dele.
Quanto mais eu praticar, viver e buscar a vontade de Deus, tanto mais eu vou experimentar essa água viva dentro de mim, que se torna dentro de mim uma alegria plena, como Paulo falou. Muitas vezes a gente está no mundo e esse mundo nos joga para baixo. Relacionamentos emocionais, de casais, casamentos, com filhos, com parentes, com amigos de trabalho, e são relacionamentos que nos jogam para baixo. Pessoas que nos derrubam, que falam mal da gente, que nos xingam, que não nos dão valor. E é possível que depois de viver um pouco nessa vida e você possa se encontrar sendo um adulto cheio de ressentimento, cheio de raiva da sua ex, cheio de raiva do seu pai, cheio de raiva do seu passado, porque você está colocando a sua alegria neles, no que eles dizem de você, no que eles definem sobre você, no que eles fizeram com você. Você carrega essa bagagem. Eu quero dizer para você que é possível você em Deus receber uma fonte no seu coração e que você não precisa mais do que eles dizem ou deixam de dizer, porque quem vai ser a sua fonte primária agora é Deus. Isso é uma caminhada, isso é uma construção. Eu lhe convido a você fazer essa construção a partir de agora. Construir cada dia mais uma identidade não nas coisas que você faz ou deixa de fazer, mas uma identidade em Deus. Procure, cresça, se desenvolva em Deus. Você vai perceber que você vai ficar muito mais blindado emocionalmente na sua vida. E essa criptonita do super-homem, da super-girl, da super-mulher, ela não vai mais funcionar. Cada dia você vai ser mais forte. E ainda que dentro de você ainda existe aquela pessoa insegura da adolescência, ainda que exista uma pessoa nervosa da adolescente, agressiva da adolescente, lá que você não conseguiu dissipar, você sabe que está lá em algum lugar, uma carne que a Bíblia chama, ela não vai ter poder sobre a sua vida, você vai subjugá-la no Espírito Santo de Deus. Você vai saber que está lá, mas ela não vai ter poder de te tomar. Você vai até conversar com ela, eu sei que você quer ser inseguro agora, mas olha, Deus está conosco, Deus nos deu uma missão, vamos embora, que vai dar certo. Amigo, essa é a palavra que eu tenho para você hoje, em nome de Jesus. E se você chegou até o final desse vídeo, eu quero dar uma palavra dizendo que vocês são as pessoas que me dão mais alegria nesse canal. Porque geralmente o pessoal que cai de paraquedas, aquele pessoal que dá uma beliscada aqui e acolá, já saiu do vídeo com 10 minutos. Mas você que chega até o final, são a alegria que eu tenho de falar. Porque sabem que nos ensinamentos que nós trabalhamos aqui, muitas vezes o melhor está no final. As construções são afluentes de um rio que vai desembocar no mar lá no final. E às vezes você, para ter um entendimento mais firme, mais perfeito, tem que chegar até aqui. Agora eu queria pedir um negócio para você. É de que você coloque essa palavra em prática. Muitas pessoas, às vezes por estarem vivendo um evangelho por muitos anos, assistem mensagens e palavras como entretenimento, como alguém assiste uma série, como alguém assiste um filme, como alguém lê um livro. Mas eles escutam como se fosse um rádio tocando uma música, fazendo crochê, limpando a casa, qualquer coisa, andando no carro, mas escuta como entretenimento. Isso não muda a vida deles. Eu não queria que você fizesse isso com essas palavras que a gente trabalha aqui no canal. Trabalho na Igreja de Candeias, trabalho com essa comunidade. Eu queria que se você fosse assistir uma palavra dessas que a gente está trabalhando aqui, que você pegasse para você e dissesse, vou mudar a minha história, vou mudar a minha vida. Não escute só por escutar, escute como uma palavra de transformação. Essa palavra que eu tenho para você, uma boa semana a todos nós, que Deus nos abençoe. Até mais.